Bonfire Podcast, a sua fonte de notícias sobre games. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Bonfire Podcast, a sua fonte semanal de notícias dos principais acontecimentos no mundo dos games. Esse é nosso bate-papo número 3, hoje é dia 27 de janeiro de 2025, eu sou o Diego e estou aqui com meu co-host, Cauê Bonite, e nosso mestre das curiosidades e informações desnecessárias, Daniel Finamor. Essa semana a gente vai falar da apresentação da Microsoft Developer Direct 2025, que aconteceu na última quinta-feira e que trouxe pra gente um pouco do que vai chegar no Day One no Game Pass ainda neste ano. E entre os anúncios estão jogos como Ninja Gaiden, South of Midnight, Expedition 33 e o tão aguardado Doom Dark Ages. E fora isso, a gente também vai falar de Dragon Age, FIFA, Earthblade, Final Fantasy VII, mais um live service da Sony cancelado, novamente ela, a The Pokémon Company, envolvida claramente num processinho. Boa noite, Diego, boa noite, Finamor, boa noite, ouvinte aqui da Bonfire. E eu quero tomar as rédeas aqui, porque quem vai começar a pauta hoje sou eu, já que eu queria compartilhar que eu e o Diegão acompanhamos em tempo real a apresentação da Microsoft Developer Direct 2025 e teve muita coisa boa lá, especialmente para quem assina o Game Pass, já que tudo que foi mostrado lá nessa apresentação vai chegar no Day One. Cara, a gente chegou no terceiro episódio e o respeito já sumiu, né? O combinado é eu começar as pautas, mas o Cauê, como bom fanboy da PlayStation, ficou tão empolgado com os anúncios da Xbox que não consegue se segurar e quer muito falar desses jogos que vão lançar, e ele quer muito expressar também que ele vai pagar R$350 nesses lançamentos que vão chegar pra mim, né, de forma gratuita, entre aspas, no dia 1 no Game Pass. Vai, Diego, conta aí então quais foram esses ótimos jogos que a Microsoft vai liberar de graça pra você. Então, olha só, a Microsoft começou o evento já falando do Ninja Gaiden 4, né, ressuscitando essa franquia que tava mais de 10 anos adormecida, que é muito querida pelos fãs, trazendo aí mais um jogo de hack and slash pro ano. A gente vem numa leva de hack and slashes muito bons na indústria, então Ninja Gaiden vem aí pra incorporar esse line-up de jogos excelentes. Obviamente, né, com gráficos à altura, uma gameplay demonstrada no evento extremamente fluida, com uma diversidade de inimigos e armas a nível Ninja Gaiden. Então, assim, tá muito aguardado pelos fãs. E na sequência do anúncio do Ninja Gaiden 4, teve uma surpresa pra galera: o remake do Ninja Gaiden 2, chamado Ninja Gaiden 2 Black. E esse anúncio foi tão interessante que eles já lançaram no Game Pass no mesmo dia, na mesma hora em que estavam falando do game, né? E o jogo trouxe algumas melhorias já significativas na questão de gráfico, na questão de gameplay, porém não me ganhou. Eu baixei na hora e joguei um pouquinho e não curti. Diegão, esse lançamento também chegou Day One lá na PS Store, custando R$260, mas chegou. Eu queria comentar que esse é um remake muito parecido com o que a Square fez com o Crisis Core Reunion, já que eles iam ter que atualizar os cenários, assets, movesets, né, do Ryu ali, do personagem principal do Ninja Gaiden 2, que também tá presente no Ninja Gaiden 4, eles aproveitaram ali a Unreal Engine e fizeram um remake que fez todo sentido, né, pra poder atualizar esse jogo que tava preso lá no Xbox 360 há 2 gerações atrás e há mais de 13 anos atrás. Então é uma coincidência eles usarem essa mesma engine, talvez ela seja bem amigável para poder fazer esse tipo de transição. Pois é, eu só espero que eles mudem o sistema de câmera, né, porque para um remake ela ainda tá bem ruizinha. E ainda no mesmo evento, né, a Compulsion Games trouxe mais informações sobre South of Midnight, uma nova IP que tá chegando aí distribuída pela Microsoft, e é um jogo que se passa contando a história do folclore sulista dos Estados Unidos. E é um jogo que traz uma combinação de ação, aventura, com elementos de RPG e um cenário sobrenatural. Ele traz ali uma estética gráfica também bem estilizada, bem própria, e algumas questões do combate que me parece não ser muito o foco do jogo, mas ele tá presente com diversas combinações, mas o destaque fica principalmente pra temática, que é bem pouco explorada na indústria, né, e traz uma trilha sonora composta ali por um blues, por um jazz e músicas bem folclóricas representando essa questão dos Estados Unidos. E na sequência, a Sandfall Interactives apresentou mais informações sobre o Expedition 33,
Então, Diego, deixa que eu falo aí do Expedition 33, que é um jogo que me pegou legal. É um RPG de turno, né, que é o meu estilo de jogo favorito. Desenvolvido pela Sandfall Interactive e ele se passa numa versão fantástica da Belle Époque francesa. É um jogo de combate por turnos, né, o que é raro hoje em dia, mas eu acho muito maneiro. A gente tá voltando a isso de alguma forma. E ele tem alguns elementos diferenciados ali, como os Quick Time Events, por exemplo. E ele tem uma pegada estética bem gótica, também vibrante e um diferencial que não se sabia até então, que foi mostrado agora, nesse último trailer, foi a respeito dos NPCs, que vão ser bem diferenciados também. Um deles consegue fazer aí uso de vestígios, né, de inimigos derrotados e vai acoplando no seu corpo. E a gente vai ter até um dragão que vai servir como montaria, então o jogo tá piradaço e com certeza a gente vai cobrir tudo a respeito dele aqui na Bonfire. O próximo, eu sei que você vai querer falar dele, vai. Cara, não tenha dúvida. Então, o próximo anúncio, né, que fechou essa sequência de demonstrações foi o Doom Dark Ages. Então, um jogo aí desenvolvido pela ID Software e que traz essa nova versão do Doom lá de 2016. Então, nesse jogo, o nosso Doom Slayer ali tá muito mais pé no chão, literalmente falando. Então, os desenvolvedores falaram ali que ele traz uma postura como se fosse um tanque mesmo, pra cair na porrada com o demônio. Diferente do anterior, que tinha muito parkour, corrida, isso, aquilo, esse não. Esse você tem um escudo com uma motosserra que dá pra cortar os demônios no meio, defletir projéteis, arremessar o seu escudo, então trazendo muito mais pra uma gameplay no chão. O seu Doom vai sentar a porrada em demônio, usando dragões, usando mechas. Cara, esse jogo eu tô muito ansioso pra jogar. E com esses anúncios, a Microsoft demonstra sua estratégia, né, apresentando produtos de peso, todos disponíveis no Game Pass no dia 1, e lembrando que se você joga no console, o seu progresso tá salvo em outras plataformas Windows. Isso se você for assinante Game Pass Ultimate, beleza? Lembrando que tem diferentes modalidades de assinatura, mas o Ultimate, que custa lá R$55 por mês, você vai ter todos esses lançamentos no dia 1. E Cauê, lá na PSN a gente vai ter isso disponível no dia 1 também, sem custo adicional? Olha, eu quero fazer uma provocação, ou melhor, devolver a provocação que você acabou de me fazer, mas é uma reflexão que eu proponho aqui. Dizer que esses jogos estão disponíveis no dia 1 ainda é verdade? Já que agora a indústria tem essa prática predatória horrorosa de lançar acesso antecipado? A gente fez cadastro aí para receber chaves de alguns desses jogos que a gente mencionou e todos eles vão liberar acesso antecipado para criadores de conteúdo, porque a gente precisa ter o jogo antes do dia 1, já que o dia 1 não é mais dia 1. Reflita. O importante é pro consumidor, cara. O importante é pro consumidor e pro assinante de Game Pass. Ó, 50 pila por mês, você economiza aí uma nota em vez de pagar R$350 em cada um deles, né? Vale a pena demais. E alguns desses jogos vão sair, inclusive, no mesmo mês, né? Então, vale muito a pena. Não dá pra discutir. Boa noite, Diegão, boa noite, Cauê, e boa noite pra você, ouvinte, que tá sempre aqui na área nos acompanhando. E antes de qualquer coisa aqui, eu preciso falar que o Diego conseguiu uma proeza hoje, uma façanha, hein, Diegão? Conseguiu abrir o programa, olhar pro Cauê aqui na chamada de vídeo e não fazer nenhum elogio pro bigode dele. Aí não dá, né? E Cauê, sinceramente, tá um absurdo de lindo, tá? Eu vi teu bigode dando até uma tremidinha aí, quando você, né, como um bom sonista que é, falou do Xbox. E falando em sonista, enquanto tem uma galera de olho no Game Pass, parece que a Sony mandou mais um jogo live service pro Limbo. A bola da vez foi um MMORPG no universo de Horizon. Que tal vocês pararem aí de falar mal de mim, falar mal da Sony e quem sabe até parar de falar do meu bigode, porque ele fica lustroso assim, porque escorrem lágrimas de decepção com a minha empresa querida e ele fica bem hidratado todas as gravações. E a gente tá no terceiro programa já e a gente só fala mal da Sony. Tá difícil, gente. Tá difícil. Por favor. O pessoal vai achar que a gente é patrocinado aí pelo Bill Gates. Parem. Mas é pra isso que você tá aqui, né, Cauêzão? A gente precisa de um sonista raiz aqui pra equilibrar as coisas, né? A gente zoa bastante aqui, mas a gente sabe que PlayStation é gigante e que os jogos da Sony são de qualidade inquestionável. Mas chega de enrolação, vamos para a notícia, que é o seguinte: a NC Soft e a Sony meteram o pé no freio e cancelaram o MMORPG de Horizon, que era conhecido internamente como Projeto H. E esse cancelamento mandou uma galera da NC Soft embora e fez com que outros fossem realocados para outros projetos. E parece que a Sony tá aprendendo a lição, tá ficando aí mais espertas com esses jogos como serviço.
E quem deu essa notícia foi o site sul-coreano MTN News, que soltou essa bomba aí sobre esse projeto da Sony. E essa parceria entre a Sony e a NCSoft tinha sido anunciada em 2023 como um plano da Sony aí para crescer ainda mais. Nessa época, o Jim Ryan, que é o CEO, né, da Sony Interactive Entertainment, chegou a destacar o potencial dessa colaboração. Mas as demissões da NCSoft em outubro do ano passado podem ter azedado o caldo. Mas nem tudo tá perdido para os fãs de Horizon. A Guerrilla Games ainda tá trabalhando num jogo multiplayer nesse universo, com personagens novos e um visual bem diferente. E esse projeto tá de pé, mostrando que a Sony não desistiu de expandir a franquia. Resumindo a história, esse cancelamento tá mostrando aí que a Sony tá pisando no freio com os live services, e ela já tinha cancelado outros 2 projetos, né? Outros 2 jogos multiplayer, incluindo um que dizem que seria baseado em God of War, mas a gente nunca viu sendo anunciado oficialmente. Parece que a gigante japonesa aí tá escolhendo melhor onde vai colocar suas fichas e tá priorizando projetos aí que tenham mais chance de bombar e que agradem mais a comunidade. E, aparentemente, ela não quer mais gastar dinheiro à toa com live service que não tem futuro. Lembrando a todos que Horizon não tem no Day One do Game Pass, tá? Deixa eu aproveitar, Finamor, que você comentou aí do Jim Ryan, né? Que já não é mais o CEO da CIE, né, SIE, e a gestão dele foi muito controversa, né, ele era um cara que acreditava nesse modelo live service e ele investiu aí muito dinheiro, bilhões de dólares, criou uns 10 projetos diferentes, mais da metade já foram cancelados, e entre esses movimentos ele comprou a Band, né, nosso amado Destiny, que além de ser uma empresa que tinha um título muito bem consolidado nesse mercado de live service, também serviria como uma consultora para todos esses outros projetos. Mas passado aí 5 anos, né, desde que a gestão de Jim Ryan começou e ela já tendo terminado, a gente não viu o resultado disso em nada. O que a gente está vendo agora é os problemas, né, dos jogos que estão saindo com muitas dúvidas e questionamentos, que foram começados a desenvolver durante a gestão dele. O maior exemplo é o Concorde, né? Então seria melhor eles terem pegado esses bilhões e injetado no Destiny, que já era um produto que estava consolidado e poderia ser o maior live service da história, jamais saberemos. E seguindo nesse sentido de replanejamento, meus amigos, não é só a Sony que anda revendo alguns projetos. A Electronic Arts, a nossa querida EA, revisou as expectativas financeiras da empresa depois do mau desempenho do Dragon Age Veilguard e do EA Sports FC, o nosso querido FIFA, que não atenderam às expectativas. O Dragon Age Veilguard atraiu apenas metade dos jogadores previstos pela empresa, enquanto o FIFA teve um faturamento bem abaixo do esperado, principalmente para aquele período de Natal, onde as pessoas investem mais grana nos jogos para passar ali os feriados se divertindo. Isso impactou diretamente, né, na receita da empresa, mas apesar disso, a EA promete ajustes e confia na recuperação de futuros lançamentos e novos jogos, ou até mesmo eventos dentro dos jogos, para se atualizar nessas questões financeiras. Mas em detalhes, o Dragon Age Veilguard atraiu apenas 1,5 milhão de jogadores, e isso era pouco menos da metade do esperado. Então, para o projeto atingir o mínimo, ele teria que ter atingido mais ou menos aí 3 milhões de usuários, e ainda não chegou nisso. Enquanto isso, o UFC, o nosso querido Fifinha, enfrentou uma desaceleração brutal ali no final do ano e frustrou as expectativas financeiras da empresa. Em resposta a essa situação, o CEO da empresa, o Andrew Wilson, reconheceu que eles estão num momento complicado, mas destacou sinais positivos de uma atualização de time do ano que tá vindo aí pro nosso FC 25, e que isso vai trazer aí um retorno pro crescimento, pelo menos até 2026. Eu diria que, né, a EA tem que ficar de olho, porque tem o UFL, né, um jogo de futebol gratuito, que tá sendo lançado aí logo e promete pegar aí uma porcentagem dos jogadores dos jogos de futebol. Já o CFO, o Stuart Confield, também da EA, ele comentou que eles estão reavaliando o processo de investimento, mas que isso não vai comprometer nenhum dos planos a médio e longo prazo da empresa. Eles vão direcionar as forças para franquias mais consagradas para fortalecer esse desempenho e atender as métricas aí para 2025 e 2026. Mais internamente agora, falando da EA ali, dos processos de produção, a diretora de Dragon Age Veilguard, a Corinne Bush, deixou a BioWare em janeiro para assumir aí uma possível outra posição numa oferta irrecusável que ela teve para a empresa. E fica no ar, será que realmente ela teve uma nova proposta ou ela só abandonou um barco que tá afundando? Ou saíram com ela, né, Diego? A gente nunca
nunca vai saber. Mas vamos falar que eu e você que jogamos o Dragon Age The Veilguard, né? E você fez inclusive uma review no nosso site lá que ficou muito legal, que é um jogo bacana, é um jogo que eu daria assim uma nota 7 indiscutível. Ele tem questões ali que pega em alguns pontos morais para algumas pessoas, mas analisando o jogo enquanto um videogame, ele é bem divertido, tem uma boa trilha sonora, gráficos bonitos, um sistema de criação de personagens bem legal, um dos melhores talvez do mercado hoje. Entretanto, ele talvez peque como um Dragon Age, né, comparado com os antecessores. E eu vou dizer pra você que essa expectativa de venda de 3 milhões de cópias eu achava até bem justa, né? Não é o comum aí na indústria, né, eles colocarem expectativas de vendas que a gente considere que são ok, né? Normalmente o pessoal joga pra algo muito inimaginável ou inalcançável. Mas o jogo não entregou, né? E eu acho que a gente pode considerar isso como um flop, com certeza. Pois é, cara, como você comenta, acho que o resumo da ópera ele é um bom jogo, mas não é um bom Dragon Age. E o meu temor, Cauê, na verdade, fica aí pro Mass Effect, que a gente sabe que tá em desenvolvimento, é um produto da BioWare, e a gente já teve aí um Mass Effect extremamente flopado, que foi um Andrômeda, por questões muito menores do que do Dragon Age, né? Uma carinha lá que tava meio desregulada, um olhinho um pouquinho maior, fez o jogo flopar completamente. Então o meu temor pra Mass Effect aí, cara, tá bem presente. E saindo um pouco lá do ocidente, eu quero levar aqui o podcast lá pro Japão e pra China, pra contar um caso aí pra vocês, que assim, a Pokémon Company novamente tá processando uma empresa por uso inadequado da sua licença. Quem diria, né, Cauê, a Pokémon Company e a Nintendo processando alguém. Tem precedente essas coisas? O quê? A Nintendo processou alguém, Diego? Não. Ai, lá vamos nós outra vez, né? A gente já falou disso no episódio anterior, a Pokémon Company, a Nintendo, e vocês vão entender melhor o que é esse convênio aí que cuida da franquia mais poderosa dos videogames, mas eles têm essa fama no mercado, né, de processar todo mundo que pirateia ou plagia algum jogo da franquia Pokémon. A gente tem medo até de mencionar esses jogos aqui, porque talvez sobe pra gente também. Nintendo e o processinho, eles andam juntos. E, inclusive, tá rolando processo contra a desenvolvedora do Palworld, né? Porque será? A gente vai falar disso em outro episódio, quando esse processo desenrolar, mas a gente já imagina o que vai acontecer, né? Mas vamos lá pra notícia agora. Só, a Pokémon Company venceu um processo contra desenvolvedores chineses do jogo chamado Pocket Monsters, acusado de plagiar personagens de Pokémons. Nossa, quem diria que isso seria um plágio? É inacreditável esse nome, cara. Cara, o tribunal de Shenzhen determinou um pagamento de 15 milhões de dólares em danos, reforçando a postura firme, né, que a Nintendo tem para a proteção da sua propriedade intelectual. E esse jogo, o Pocket Monsters, cara, ele foi lançado em 2015. Ele é conhecido na China como, vamos lá, Kou Du Yaguai Fuk. É isso, né? Significa jogo do Pikachu em chinês. Obrigado, Cauê. Exatamente isso. Então, se não sabe, qual é fluente em japonês? Chinês, por favor. Isso, perdão. E olha só, e esse aplicativo, né, ele era tão ousado em que ele usava a arte do Pokémon Yellow, né, o ícone da arte do Pokémon Yellow na loja de aplicativos. Então os caras não tinham o menor medo em demonstrar essas coisas, e dentro do jogo haviam personagens como o Ash, como o próprio Pikachu, usando de forma totalmente descarada. Só que assim, a gente sabe o peso que Pokémon tem. E esse jogo, no seu auge, faturou 42 milhões de dólares em um ano. Nesse sentido, a Pokémon Company inicialmente pediu uma indenização de 72 milhões de dólares em danos, né? Percebendo aí que a empresa estava lucrando milhões, só que toda essa trama aí se desenvolveu e a empresa teve que pagar 15 milhões de dólares. Olha, pra ver como vale a pena, né? Você meter o plágio no Pokémon. Tô pensando em fazer isso também. Você fatura 42, paga 15 e tá tudo certo, cara. Valeu a pena demais. E só pra adicionar aí uma informação, como a gente comentou no começo, a Nintendo e a Pokémon Company tem histórico, né, de processo. Então tem alguns aí que eu vou citar. Tem o do Pokémon Uranium, de 2021. Tem a ferramenta de criação de jogos Pokémon, de 2018, também tá sofrendo processo aí. E o Pokémon FPS. Sim, First Person Shooter de Pokémon em 2022. Isso existiu. E sério, eu peço aí pra nossa audiência, procura o Pocket Monsters aí, dá uma olhada na gameplay, é inacreditável. Cauêzão, então não foi só a Palworld que meteu arma na mão de Pokémon, teve mais um. Eles se tornaram muito violentos aí com o passar dos tempos. Acho que a raiva da Nintendo tá sendo transmitida aí pros seus monstrinhos. Diego, eu vou continuar na Ásia então, que aliás tem cada vez se mostrado um mercado extremamente promissor pros videogames, né? De novo, né? Já foi no passado e volta a ter aí protagonismo. E a gente até comentou aí no outro episódio que o futuro da indústria passa pela Ásia. E agora a gente vai falar de um jogo que é japonês,
japonês, mas que tem uma base de fãs gigante aqui no Ocidente, que inclusive é o meu jogo favorito da minha vida, e eu tô falando do Final Fantasy VII, mas não do original de 97, e sim do projeto remake, né, que teve uma das suas 3 partes lançadas em 2020 e a segunda lançada no ano passado. E o produtor, o Kitase, ele confirmou algo que gerou aí uma certa preocupação nos proprietários de PlayStation 5, que começaram a se indagar se com esse rumor de que o PlayStation 6 vai ser lançado em 2027, se o Final Fantasy VII Parte 3 também seria um exclusivo de PlayStation 6, e ele garantiu que isso não ia acontecer. A suspeita é porque o Final Fantasy VII Remake, ele foi exclusivo de PlayStation 4, depois ele ganhou uma versão para PlayStation 5 quando o console foi lançado, e o Final Fantasy VII Rebirth atualmente é um exclusivo de PlayStation 5 nos consoles. Ele ganhou uma versão PC essa semana. Então, a gente pode ficar tranquilo que o jogo vai chegar sim para o PlayStation 5, talvez também numa versão para o PlayStation 6, se ele já existir. A nossa suspeita aqui na Bonfire é de que ele vai ser lançado no dia 7/7 de 2027, que seria aí o ano em que o Final Fantasy VII original completaria 30 anos, o que seria bem simbólico. E aí, adicionando mais algumas informações sobre o desenvolvimento do jogo, o diretor, né, o Hamaguchi, ele falou que o jogo está dentro do prazo, que eles concluíram o roteiro no final do ano passado e que até agora tudo dentro do planejamento está acontecendo. E eles prometeram aí que o final vai ser satisfatório, tanto para os fãs antigos quanto para os fãs dos remakes. E eles dizem também que a recriação do destino da Aerith, né, que é um grande momento aí desse jogo, vai ser bastante impactante e vai satisfazer aí todos os fãs também. Eles querem só trazer mesmo aquele peso sentimental, mas com os gráficos e com a tecnologia atual. E Cauê, vai estar disponível na PSN Plus dia 1, esse aí? Vai, se você pagar R$350 no mínimo. Entendi. E pra gente fechar aqui o nosso primeiro bloco, eu queria dar uma notícia não muito boa, principalmente pros fãs de jogos indies. Na última sexta-feira foi oficialmente anunciado o cancelamento de Earthblade, que seria um sucessor espiritual do tão querido e aclamado Celeste. Pra quem não conhece, Celeste foi um jogo que foi lançado lá em 2018 e foi um marco na indústria de jogos independentes, porque ele foi candidato, né, a jogo do ano na The Game Awards e ganhou como melhor jogo indie, uma produtora com background excelente aí pra produção de jogos, que teve aí, infelizmente, né, o seu jogo cancelado. Mas esses motivos parecem ser derivados de uma disputa interna, onde conflitos potenciais entre programadores e diretores de arte fizeram, né, com que o estúdio se perdesse nesse processo e se desentendesse, e o jogo não foi pra frente. O jogo já tinha sido cancelado lá em outubro do ano passado, mas isso foi oficializado apenas agora. Então a indústria como um todo, né, e principalmente os fãs de jogos que trazem muito mais do que só o gameplay, que trazem reflexões sobre a vida, sobre saúde mental, sobre superação, perdem aí com um jogo que provavelmente ia mexer com muita gente. E o público BR tinha um motivo a mais pra gostar de Celeste, né, ô Diegão? Pois é, cara, quando o Celeste foi premiado, né, então ele tinha dentro do seu corpo de produção brasileiros que participaram do desenvolvimento. Então são brasileiros que levaram o melhor jogo indie e foram candidatos lá com o seu jogo a melhor jogo do ano. Cauezão do Bigodão, já que vocês estão falando de The Pokémon Company, se liga nessa curiosidade aqui que eu vou mandar pros ouvintes. Muita gente tem na cabeça que a Nintendo é a dona suprema da Pokémon Company, certo? Mas, na verdade, a Nintendo é só uma das 3 empresas que mandam e desmandam nesse império aí dos nossos monstrinhos de bolso. E o bom é que o Finamor já puxa o bloco 2 aqui, né? E eu e o Cauê, a gente nem entendeu nada do que tá acontecendo. Diego, eu sou igual um trem bala, cara. Mais rápido do que o processo da Nintendo. Tem como segurar, não. E a próxima parada desse trem bala aí é a cardíaca. Boa, mas vamos ao que interessa aqui, né, senhores? A The Pokémon Company, a famosa TPC, ela surgiu em 1998, quando o Diego tava aí no auge dos seus quarentinha, e o objetivo era organizar a febre Pokémon, né?
E a The Pokémon Company é controlada por 3 empresas japonesas. Primeiramente, aí a gente tem a Nintendo, que detém 32%, que é a responsável por publicar os jogos, ela cuida do marketing também e garante a presença forte da marca nos consoles. Temos aí a segunda empresa, a Game Freak, que também tem 32% da The Pokémon Company, que é a criadora original de Pokémon e responsável pelos jogos principais da série. E temos a Creators Inc., que detém 36% da franquia e ela cuida do TCG, que é o Trading Card Game, que o Diego entra todo dia aí pra pegar cartinha e não joga porra nenhuma. E ela é responsável também pelo design de alguns monstrinhos e do licenciamento dos produtos. E é o seguinte, apesar de elas terem funções separadas, né, essas 3 empresas elas trabalham em conjunto e essa parceria tem sido fundamental para transformar o Pokémon no fenômeno global presente em jogos, animes, brinquedos e tudo mais que a gente conhece. A franquia tem mais de 25 anos de história, já movimentou mais de 100 bilhões de dólares e é uma das marcas de entretenimento mais valiosas do planeta Terra. Então, resumindo aí, essa união de forças da Nintendo, Game Freak e Creators Inc. é o que mantém o Pokémon no topo até hoje, agradando gerações e provando que a força da amizade e dos negócios pode mover montanhas, ou melhor, monstrinhos. E, particularmente, eu nunca vi uma empresa com tanto sucesso sendo gerenciada aí por 3 outras grandes empresas, né, como a The Pokémon Company. Finamordo, eu queria, cara, discordar de você sobre as cartinhas do Pokémon, mas é verdade, cara, eu tô entrando lá só pra pegar as cartinhas todo dia e não tô jogando nada mesmo. I knew it! Mas complementando o que você... Mas complementando o que você tá falando ali, cara, da receita que a Pokémon tem, né, de mais de 100 bilhões e tudo mais, grande parte desse valor aí com certeza fui eu, principalmente essa semana que deixei uma nota lá no McDonald's, onde que o McLanche Feliz tava trazendo diversos Pokémonzinhos, né, então tinha o Pikachu, tinha o Sprigatito, e acabei comprando alguns que eu não deveria, né, meu cartão de crédito que lute depois. Vamos agora para os lançamentos da semana, onde a gente traz alguns jogos que parecem promissores e que vão estar disponíveis nos próximos dias. E agora no dia 28 de janeiro, na terça-feira, a gente vai ter um jogo chamado Eternal Strands. É um jogo de ação e aventura em terceira pessoa que foi desenvolvido pela Yellow Brick Games. No jogo você controla Brynn, que é uma jovem tecelã que precisa recuperar a terra natal do próprio povo. Esse jogo ele tem um destaque meio cartunesco que deixou ele bem bonito, bem diferenciado, e vai estar disponível aí para Xbox Series, PlayStation 5 e PC. Nesse mesmo dia, a gente tem um lançamento tanto quanto peculiar, que é o Stone of Madness. É um jogo tático em tempo real, com elementos de furtividade em um ambiente que se passam no mosteiro espanhol do século XVIII. O game foi desenvolvido pela The Game Kitchen, que é bem conhecido pela série Blasphemous. E no Stone of Madness, o jogador não controla mas sim 5 personagens que são prisioneiros desse mosteiro, convidados que não podem se retirar, né? E cada um deles tem habilidades únicas, e o objetivo deles é basicamente fugir de lá vivos, né? O game ele vai ser lançado para PC, tanto na Steam quanto na Epic, Play 5, Xbox Series e Switch. Deixa eu interromper você aqui um pouquinho, Diego, e trazer uma história interessante aqui para os nossos ouvintes. Não sei se vocês sabiam, mas a história desse jogo, ela faz referência a uma crença bizarra da Idade Média. Os caras daquela época, bicho, achavam que a loucura era causada por uma pedra que ficava dentro da cabeça das pessoas. E o mais louco de tudo isso é que eles acreditavam que dava pra curar a insanidade tirando essa pedra da loucura com uma cirurgia chamada trepanação. Diegão, já pensou? Os caras literalmente abriam a cabeça da pessoa na base da broca e da faca. É tão absurdo que até virou pintura. O Hieronymus Bosch, e não é o Bosch da caixinha de ferramentas, imortalizou essa loucura em um quadro chamado A Extração da Pedra da Loucura. Se vocês tiverem estômago, joguem esse nome no Google e vocês vão ver aí uma imagem bem perturbadora. É cada coisa que esse povo antigo inventa, hein? É verdade, cara, eu tava lá, eu era a pedra. Eu já ouvi falar de uma pedra nos dias de hoje que deixa a pessoa louca também, mas eu não sei se o diretor me autoriza a comentar mais sobre. Tá, e continuando aqui com os lançamentos do dia 28, então um dia bem movimentado, né? A gente vai ter um jogo indie chamado Tales of Iron 2, Whiskers of Winter. Ele foi desenvolvido pela Odd Bug Studios. É um pequeno estúdio independente britânico, né? Mas apesar disso, eles têm uma produção bem interessante. E o primeiro jogo da série Tales of Iron foi muito elogiado pela sua qualidade visual, e ele tinha uma narrativa bem interessante, que cativou uma base de fãs bem sólida. Então lembrando que esse jogo, ele sai para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e PC.
E lá no dia 30 de janeiro, próxima quinta-feira, nós vamos ter o lançamento de Sniper Elite Resistance, que você sabe o que é esse jogo, né? Você já deve ter visto algum Sniper Elite alguma vez na sua vida. Basicamente é aquele jogo que você atira e a bala atravessa todos os órgãos dos inimigos. E é bem legal de assistir, pelo menos. Jogar é bem maneiro também. E ele vai estar disponível também para todas essas plataformas que o Diego mencionou do jogo anterior, exceto Switch. Porque lá não pode ter esse tipo de jogo muito violento. Senão o sangue vai ter que ser de arco-íris. E destacando que o Sniper Elite Resistance sai Day One no Game Pass. Não precisava destacar isso, mas obrigado. Falando de um jogo que não vai sair Day One no Game Pass, mas que vai sair finalmente para o PC, é o Marvel's Spider-Man 2, que vai sair aí através da Steam e da Epic Games. E vocês também já sabem que jogo é esse, né? É bem legal, recomendo pra caramba. Sony wins. Nossa, vou lançar 2 jogos remake aqui no PC. Vai cobrar 300 conto. Agora as finanças estarão em dia. Excelente. E chegamos ao final do nosso episódio e lembramos que aqui na Bonfire você sempre vai encontrar as notícias mais importantes e relevantes da semana do mundo dos games. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras. Espalhem a palavra da Bonfire. E eu queria mais uma vez aqui deixar claro pro nosso ouvinte que a Bonfire é uma mídia pequena, não tem empresa grande aqui puxando as nossas cordinhas ou o bigodinho do Cauê nos bastidores, né? E a gente nem patrocínio tem e tudo que você escuta aqui é de gamer para gamer. Se quiserem me pagar para eu fazer uma propaganda usando meu bigode, não vou negar. Importante lembrar que você também pode ficar por dentro de absolutamente tudo que envolve o mundo dos games através das nossas redes sociais. Lá no YouTube, TikTok e no Instagram nós temos vídeos verticais diários e cobrimos também todas as notícias dos games em posts dedicados. Fazemos isso também através do nosso site com as notícias mais importantes de todos os dias e também lá no Twitter, onde a gente compartilha não apenas as notícias, mas também threads com mais informações, reviews. Ou seja, acompanhe a Bonfire em todas as redes, porque você vai realmente ficar por dentro de tudo que envolve o mundo dos videogames. Os links estão aqui na descrição do podcast, não importa a plataforma na qual você esteja escutando. Exatamente, Cauê. Peço aos ouvintes que acompanhem com bastante carinho as redes sociais, que logo logo tem novidades muito boas vindo aí. Até semana que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau.